Hello Hugglers! Thiago Ribeiro, CEO da Huggle Education, e eu estou aqui para mais um episódio das dicas do CEO. No episódio passado eu dei algumas dicas práticas para alunos que começaram a estudar inglês a evitarem a tradução. Isso me ajudou demais quando eu comecei a estudar. Depois, quando eu me tornei teacher, eu ajudava meus alunos com essas dicas. Então agora eu estou gravando para tornar acessível para todos vocês. E seguindo na linha das dicas, na medida que você vai avançando, que você vai evoluindo. Óbvio, né? A primeira grande dica é você ser assertivo na escolha da escola que você vai aprender inglês. Então, se foi essa a opção, né? Se você não é um autodidata, uma pessoa que consegue aprender sozinho, sozinha, tem que escolher uma escola muito boa, um método muito bom. Então, o método que eu indico é o método direto. De tudo que eu já vi na minha vida, é o mais rápido que tem o método direto de ensino. Muita intensidade, muita repetição. Isso é o padrão que funciona até para modalidades esportivas, enfim, para muitas coisas na vida, não só para aprender inglês. Mas frequência, intensidade, repetição é uma regra que não falha. E, obviamente, você também não pode falhar, né? Não pode ficar atrasando, não pode ficar faltando na aula. Tem que ser consistente em tudo que vai fazer na vida. Escolheu fazer inglês, seja consistente, que com um método direto, com uma escola. E aí, né, falei do método, falar da escola. Escolhe a Huggle. E aí vai casar, vai ficar perfeito. Se você for consistente, estudar na Huggle com o método direto, você já está com a faca e queijo na mão para falarmos em inglês sei lá, questão de meses, aí, um ano. Eu morei em Londres por 4 anos e as pessoas acham que quando você está num outro país, você tem possibilidades infinitas de ficar praticando a língua. E não é bem assim, né? Porque, por exemplo, eu morava com brasileiros. E no meu primeiro emprego foi num restaurante francês que tinha muito brasileiro. Então, o período que eu mais falava inglês era quando eu ia para a escola. Quando eu saía da escola, o meu primeiro emprego foi lavando prato. Aliás, o primeiro emprego foi lavando prato num restaurante tailandês. Quer dizer, ferrou, né? Então, a maior parte do tempo eu passava sozinho estudando, quando eu não estava lavando louça. Depois do restaurante francês, tinha muitos brasileiros. Então, e ainda tem um outro fator, né? Que algumas pessoas são mais introspectivas, mais tímidas, têm mais vergonha de praticar. Isso é aqui, isso é lá fora. E quando você está num momento inicial de aprendizado, você tem muito receio. Então, tudo isso são fatores que contribuem negativamente para você não praticar a língua. O que eu quero dizer com tudo isso? Que independente se você está lá fora ou está aqui no Brasil, você consegue criar situações para que você pratique a língua inglesa. Então, um recurso que eu utilizava muito e que eu falo para os alunos utilizarem: diálogo interno. O que é diálogo interno? Você está aprendendo a língua e você começa a aprender vocabulário. O que você faz? Você faz igual um doidinho mesmo. Você cria um diálogo interno na sua mente. Então você cria uma abertura de uma conversa. E aí você imagina como que a outra pessoa vai responder. E aí você continua essa conversa. E a outra pessoa vai responder de novo. E você vai. E assim você segue por minutos e minutos nesse diálogo interno, numa determinada situação que você imaginou. Parece bobo. Parece esquisito, mas eu garanto para você que funciona. Diálogo interno. Quanto mais você praticar dessa forma, mais você vai criando situações diferentes, inusitadas, e aí quando você for praticar de verdade, a sua mente ela não distingue o que é real do que é imaginário. Então vamos supor que você ficou criando situações num restaurante, e aí um dia você viajou para o exterior. Quando você chegar no restaurante, para sua mente não vai ser a primeira vez que você vai estar num ambiente como aquele falando inglês, então já vai ficar mais fácil, né? Eu te garanto que funciona. Então esse é uma primeira dica. Outra dica, se você se você estuda no método direto, com alguns meses você já aprendeu aí algumas centenas de palavras, então você já consegue começar a desenvolver. Você assistir desenho, por exemplo, desenho infantil, quanto mais bobinho, simplesinho for o desenho, mais fácil vai ser de você entender o vocabulário. Filmes. Eu vou dar um outro exemplo que vai ficar fácil aí e vai marcar para você entender. Vamos supor que você adora o filme Titanic. Vou pegar um filme mais velho aí da minha época. Titanic. Você já assistiu o filme 8 vezes. Você já praticamente decorou
todas as falas ali da Rose e Jack e de outros personagens. O que você pode fazer agora? Você vai assistir com áudio em inglês. De preferência áudio e legenda, mas aí vai depender do nível de inglês que você tá. Qual que é o ideal? O ideal, se você já tá num nível aí que você aprendeu algumas centenas de palavras em inglês e precisa praticar, você pega um filme desse que você já viu várias vezes, você vai colocar áudio e legenda em inglês. Por quê? Porque como você já conhece a maioria das cenas, na hora que você ouvir, você vai lembrar do que se trata e você vai ouvir aquilo tudo em inglês. Então isso ajuda muito, você vai ter que fazer isso. Quer dizer, você já viu o filme 8 vezes? Veja mais 8. Só que agora com áudio e legenda em inglês. Isso vai fazer com que você melhore muito o seu listening, a sua compreensão do idioma inglês. E é claro, quando você for optar por filmes, não busque, sabe, eu não sou muito fã daqueles filmes românticos, sabe, que até o ritmo do filme vai devagarinho e tal, mas para aprender são os melhores. Não vai me pegar filme de gangster, porque é muita gíria, fala muito rápido, é mais complicado. Então você tem que pegar o filminho mais romantiquinho, mais lentinho mesmo, né? Isso funciona muito bem. Livro é muito legal também, livro infantil, né? Você fazer leitura de livro infantil. Tem uma livraria chamada SBS. Você pode entrar no site deles. A SBS tem livros que são categorizados por nível de inglês. Então você consegue comprar um livrinho de inglês com historinha tudo bonitinho para nível básico. Você lê aquilo ali, tá fácil, depois você compra um nível acima. Então isso funciona bem também. Uma outra coisa que é muito legal é você pegar post-it, por exemplo, não precisa ser etiqueta, compra post-it e sai metendo post-it em tudo que tem na sua casa, mas com o nome em inglês. Então, a sua geladeira, ela não vai mais chamar geladeira, ela vai chamar fridge. E vai ter um post-it escrito fridge, para que você lembre disso toda vez que você vê. Cadeira vai chamar chair, não vai chamar mais cadeira. O chão é floor, a parede é wall, o ceiling, a lâmpada ali, a luz é light. E assim por diante, né? Fácil, mas sofa, tudo que você puder, você vai etiquetar, você vai meter o post-it aí na sua casa, para que toda vez que você olhe, aquilo não chama mais geladeira, aquilo não chama mais cadeira, aquilo não chama mais quadro ou parede. Os nomes mudaram e a partir daquele momento para você é sempre o nome em inglês. Isso também é muito legal e ajuda muito. E bom, para concluir, na aula, a grande dica é você imaginar que a sua mente ela é um termômetro. O que isso quer dizer? Você está fazendo aula, você sabe se aquela parte da aula, isso eu já falei em algum vídeo anterior, vou só reforçar porque é muito importante. Especialmente quando você está na revisão, o começo da revisão tem que ser fácil, né? E na medida que vai avançando pode ficando um pouquinho mais difícil, mas revisão é algo que você já viu, não pode ser muito difícil. Então se a revisão estiver muito difícil para você, é sinal de que provavelmente você precisa retroceder. Talvez entrar em contato com a escola e pedir para você voltar, para ir para uma outra turma, voltar para o estágio anterior, porque você não está conseguindo acompanhar, você não está conseguindo tirar tempo para estudar, ter um estudo extra para ficar naquele nível. E isso é um gesto de sabedoria, de humildade. Não adianta você terminar o curso em 2 anos, cheio de gap, cheio de problemas na estrutura ali, na pronúncia. Aliás, falando em pronúncia, o próximo vídeo de dicas vai ser exclusivamente sobre pronúncias, como ter uma pronúncia sensacional, mais próxima possível do nível nativo. Então é isso aí, termino essa por aqui, te aguardo para o próximo nível para a gente deixar a sua pronúncia o fino da bola. Grande abraço.